CAP, que é um pouquinho diferente do recesso acadêmico, né, da graduação e da pós. A gente recebeu também essa sinalização do Marcelo, do professor Marcelo, que faz parte da comissão da reitoria, né, da SIAC, e a gente, então, reviu, porque realmente o CAP volta às aulas no dia 30 de julho. Então, a gente vai lançar essa retificação, esse informe vai ser dado também no CEPEG e no SEG, né, então, a gente vai ter essa alteração na inscrição de resumos, e aí a gente pode mandar para todos a retificação do edital, que vai... Isso, a gente vai ampliar o prazo para que todos os estudantes do CAP e professores possam, né, fazer no período letivo mesmo com um retorno. Tá? Então, é só realmente sinalizar essa alteração que vai ser feita no calendário. Sei sim, peraí, só um minutinho que eu passo para vocês. Então, não, já está aqui. Espera aí, só um minutinho. Não, espera aí, eu estou com aqui. Pode falar, Ivana. Fala aí que eu vou pedir para depois você dar um informe sobre o Festival do Conhecimento também, né? Que a gente está de volta enquanto ela está procurando aí. Então, nós vamos... No ano passado, a gente não fez o festival, né? E vamos fazer esse ano presencial, híbrido, na verdade, no Fórum de Ciência e Cultura. Depois eu vou pedir a data exata da Bárbara, no final de agosto, né? Então, nós vamos... É claro que a gente não vai poder mais fazer aquele festival gigantesco que a gente fez todo no remoto, com, às vezes, 600 lives por dia. Foi um exagero de nossa parte, mas foi muito importante quando a gente fez isso de forma remota. Eu vou pedir para ela passar a data e vamos abrir para que a comunidade apresente algumas ações também. Então, as inscrições... Não, eu vou explicar aqui. As inscrições, então, de resumos da SIAC passam a acontecer de 16 de julho a 15 de agosto. Tá bom? Sobre o Festival do Conhecimento, então, de 26 a 30 de agosto. Então, a gente realmente vai estar realizando no formato híbrido. Teremos mesas presenciais no Fórum de Ciência e Cultura e as lives também acontecendo. A gente vai abrir a chamada, provavelmente essa semana, no máximo semana que vem, a gente abre a chamada para a proposta de toda a comunidade também, de atividades ao vivo, como a gente fez nas outras edições. 26 a 30 de agosto. A SIAC, nós retificamos hoje, né, o edital com essas novas datas, e eu acho que deve ser publicado agora até essa semana, e a gente já anunciou, não? O edital já está publicado, ou isso não, né? Já está publicado, tá, é verdade. Então, nós vamos fazer essa ratificação com as datas e vamos informar toda a comunidade, vamos mandar pelo SIGA também o informe complementar do Festival do Conhecimento. O tema, gente, do festival esse ano, óbvio que ele não é exclusivo, tem outros temas que podem ser propostos, mas a proposta da PR5 é a inteligência artificial para o Sul global. A gente tem visto todo mundo discutindo inteligência artificial, mas não as ciências humanas, não a inteligência artificial vista, pensada para o bem comum, pensada do ponto de vista dos grupos vulneráveis, na apropriação tecnológica de grupos os mais diversos. Então, a gente quer fazer uma virada aí nessa discussão para que nós sejamos incluídos e não vejamos apenas a questão da inteligência artificial ser discutida pelas empresas, pelas plataformas, pelos os homens de negócio, e não pensarmos como essa tecnologia pode, de fato, ser incorporada de forma crítica e para o bem comum. Então, isso é possível? Eu acho que é uma política pública, então, a proposta é essa inteligência artificial para o Sul global, né? Então, esse que vai ser o tema que a gente quer explorar no Festival do Conhecimento e fazer essa grande discussão com a nossa comunidade acadêmica, científica, extensionista. Tem mais algum informe, Ana? Sheila? Margarete? Não? Então, nós vamos passar para os nossos conselheiros. Estão inscritos o conselheiro Douglas, conselheiro, por favor, e a conselheira Luciana Andrade. Agora já temos aqui também o nosso microfone. Selene, conselheira Selene. Boa tarde, pessoal. Só fazer minha autodescrição. Meu nome é Douglas, né? Sou um homem de pele parda, estou com a camisa azul, uma bermuda azul, um chinelo preto. E fazer um pequeno informe bem rápido, só falar sobre o CNPG, né, o Congresso Nacional dos Pós-Graduandos, que vai acontecer nesse final de semana, né, na verdade do dia 11 ao dia 14, em Belo Horizonte.
Eu vou estar presente, né, e o conselheiro suplente aqui da PG, o Éden, também vai estar presente. E vai ser um espaço bem legal, né, para a gente discutir a pós-graduação, né, os avanços que a gente teve ao longo desse biênio, né. Também vai ser eleita a nova Secretaria Executiva da ANPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E aí passar esse informe para vocês, né, que vão haver discussões muito importantes para esse biênio, né, e que vão afetar muito o nosso trabalho aqui na FRJ. Só isso, pessoal. Valeu. Douglas. Conselheira Luciana Andrade. Sou baixa. Boa tarde. Sou representante do CLA. Uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos, blusa preta com bolinhas, com uma estampa de bolinhas vermelhas, brancas e azuis, calça jeans e um casaco preto. Tô vindo aqui porque provavelmente vou me aposentar, estarei aposentada nesse mês de julho. A portaria ainda não foi publicada, mas já foi aberta. Como a gente vai ter uma ampliação, um recesso agora, provavelmente eu não volto para a próxima reunião, pelo menos mais como funcionária da UFRJ ativa. Então, estou comunicando isso e, de uma certa forma, anunciando a minha despedida, né? Tá? Então, era isso. Obrigada. Obrigada, conselheira, por toda a contribuição que trouxe do CLA. É um prazer tê-la aqui conosco, né? E a gente espera, né, que a aposentadoria hoje, né, você pode continuar com vínculo na nossa universidade, espero, como professora voluntária, colaboradora. Tem sido muitos projetos, né? Tem sido uma decisão muito interessante, muito forte dentro da nossa universidade. A comunidade acadêmica, professoras e professores que continuam com um vínculo muito forte na nossa universidade. Isso é muito bacana, muito bonito. Então, tem uma força aí enorme dos novos aposentados, né? Que é uma força na produção do conhecimento, na coesão social, importantíssima. Então, parabéns. Esperamos continuar vê-la. Conselheira Selene. Conselheira Selene chega no microfone, eu vou aproveitar para completar que nós vamos fazer a pró-reitoria itinerante no CLA, viu, conselheira? Agora, no dia... quarta-feira, na quarta-feira agora. Isso, então será um prazer te encontrar lá, se for possível. Conselheira. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Selene Alves Maia, sou representante titular do CCMN no CEL, né? E também diretora adjunta de extensão de estudo matemático. Eu sou uma mulher branca, excessivamente idosa, com cabelos brancos, né? E para completar aqui, com 73 anos de idade. Estou perto de realmente... Eu vou chegar até a compulsória, se Deus quiser, né? Vocês vão ter que me aguentar. Enfim. Bom, pessoal, eu queria falar exatamente sobre a reitoria itinerante que teve no CCMN, né? E fiz uma breve introdução, mostrando a importância da extensão universitária, tá? E depois coloquei 2 problemas que ainda são motivo da nossa preocupação e tem que ser, na verdade, tem que ser contextualizado nas 2 câmaras aqui do CEL, uma câmara mista e a outra que é a Comissão de Legislação e Normas, né? Aliás, temos que reunir a Comissão de Legislação e Normas, né? Indicar o presidente. O que eu coloquei lá para todos foi a questão da adequação, né, do Conselho de Extensão, da adequação não, do cumprimento do artigo 29A
do regimento geral da UFRJ. Quais são ainda a não implementação? Uma é que o CEL faça parte da comissão mista dos 3 colegiados, que é o inciso 8º, né, o artigo 29A, e o inciso 9º do artigo 29A é que o CEL integre, né, a comissão de alocação de vagas docentes, que é a COTAV, né? E coloquei claramente lá que eu queria, né, fazer um relato, fiz um breve relato, que, na verdade, a última reunião sobre isso, com os 3 colegiados, os pareceres dos presidentes do SEG, que no caso Marício Santos, e do CEPEG, presidente da comissão mista do CEPEG, professora Ethel Pinheiro, foram pareceres extremamente duros, contrários à participação do CEL, tanto na comissão. Agora estou vendo o Tádia aqui. Tádia, você é presidente, parabéns, né? Tanto em relação à participação na comissão mista, quanto a nossa participação na COTAV, tá? Então, eu acho que a gente tem que se preparar, não é caso da gente se, né, na verdade, se contrapor de forma ostensiva, não, né? É mostrar que, além de ser um cumprimento, né, do regimento, isso, na verdade, só irá fortalecer, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E por quê? Porque aí, de fato, né, Douglas, a gente está fazendo de forma orgânica a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que a gente tem que ficar muito tranquilo em relação a isso e, alicerçado nesse pressuposto, a gente vai conseguir, tenho certeza, aí com a participação de todos, né? De todas. Obrigado. Silene, tem mais algum inscrito? Acho que não, né? Só eu queria complementar, então, o informe, porque foi um ponto importante, né, esse ponto na última nossa sessão, não é isso? E foi sugerido que a gente justamente buscasse uma articulação política, né, com os pró-reitores de pesquisa e de graduação. Nós estamos tentando já, então, essa agenda para fazer, de fato, andar, né, essa articulação, essa primeira conversa, e para voltarmos, né, Silene, talvez em melhores condições já, mais azeitado e articulado, né, tendo as próprias câmeras também, né, de legislação e normas dos 3 conselhos se reunido, né, então, só para relembrar quem não estava no conselho na última sessão, o que nós encaminhamos, né, então é fundamental. Eu acho que é fundamental também esse encontro das 3 câmaras, né, porque conversando se entende, né? Vai se inscrever, conselheira? Por favor. Não. Obrigada. Eu sou Patrícia Malma, sou representante do CCJE, sou uma mulher branca, de cabelo vermelho com franja, preso, né, fim de semestre, assim, tudo um caos. Tô com uma mantinha colorida, uma calça clara e uma melissa laranja. Não, o que eu queria falar, na verdade, não é um informe, assim, é mais uma dúvida e uma questão que eu quero trazer para o Conselho com base no anúncio da Luciana de aposentadoria, né? Sei que tem situações em que a pessoa se afasta do Conselho, né, ou por aposentadoria, ou porque assume um cargo de direção, alguma coisa, e eu acho que isso não está muito claro no nosso regimento, como é que é feita essa substituição. Eu acho que é importante que, para a substituição, seja feita uma nova eleição, e não uma indicação. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deveria pensar sobre isso em relação ao regimento. Nesse caso em que a Luciana está se afastando, a gente sabe já que vai ter uma vaga aberta, e talvez criar uma regra para que, nas próximas situações em que um conselheiro se afaste, se tem o suplente que foi eleito, assume, e aí deveria ter uma nova eleição para o novo suplente, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa padronizar aqui no Conselho, para não ficar cada situação de um jeito.
É isso, obrigada. Obrigada, conselheira. Na verdade, já está padronizado no nosso regimento, né? O nosso regimento, né, diz que, na verdade, o centro vai indicar, o suplente vai assumir, né, para completar o mandato, né, e o centro terá, sim, que fazer uma nova eleição, né? Mas, então, no nosso regimento já está claríssimo. Ana, quer complementar? Boa tarde, pessoal. Então, sou uma mulher branca, de cabelo curto, grisalho. Só para completar, já aconteceu isso com outras saídas aqui de vários conselheiros, né? Então, se a pessoa que está saindo é um titular, o suplente dele vai assumir a titularidade e o centro tem que fazer uma nova eleição, né, para poder vir o novo suplente. E esse novo, ele vai ficar até o término, ele complementa o mandato, né? Para sempre iniciar os dois no mesmo período. Tá? Então, é um complemento de mandato. Sim, eu acho que é isso que ela colocou. A gente tem que pensar, quando tiver que rever, de colocar de maneira mais clara, mas é assim que a gente tem procedido com todas as substituições. Também tem situações em que, em vez de ter uma nova eleição, existe só uma indicação. Pelo centro, né? A gente, quando manda o ofício para a decania, né, a gente coloca isso, que é uma eleição, e fica claro que é para complementar o mandato, né? Talvez, se eles não estão fazendo, a gente teria que, né, checar isso que você está colocando. Conselheira, sobre esse ponto, esse informe, por favor. Então, como é que está nosso tempo aqui? Eu estou encerrando, tá, gente? Nosso expediente depois da conselheira, tá bom? Tem mais alguém inscrito? Não. Boa tarde. Eu sou Fernanda, uma mulher parda, de cabelo castanho, altura do ombro, estou com uma calça preta, um all-star branco, um blusão cinza. É sobre esse ponto, assim, eu acho que vale fazer uma verificação se está sendo assim em todos os centros, porque, por exemplo, no Centro de Tecnologia, se eu estiver errada, Strauss, por favor, me corrige, mas quando eu fui eleita como titular, e o Tiago, do CT, foi eleito como meu suplente, mas logo depois que ele assumiu um cargo na direção da COP e foi indicada uma pessoa para ser suplente no lugar dele, salvo engano, sem uma eleição. Tenho quase certeza disso. Cabe confirmar. Não lembro de ter votado. Eu acho que cabe confirmar. Eu não lembro de ter sido aberto urna. Eu acho que, bom, enfim, acho que não vale a pena a gente estender a discussão aqui, mas eu acho que vale, assim, já ouvi que tem situações onde a gente não tem certeza se houve essa eleição, para a gente ter certeza que está certinho em todos os centros. Nesse caso, teve sim, Fernando, mas o que a Patrícia está chamando a atenção para a PR5 também checar isso, né? Se o que é solicitado no ofício, se os centros estão fazendo, não é isso que você está colocando? Tá, a gente deixa claro no ofício quando pede, né? Mas eu acho que realmente, quando tiver que rever o regimento, pode colocar de maneira mais clara, sim. Mas é isso que a gente tem solicitado às decanias. Tá, mas o que estão colocando é para colocar de maneira mais clara no regimento. Não, fica também. Está nos dois, né? Tá. Mas está assim, gente. Não, conselheiro, está no nosso regimento, a gente pode até melhorar o texto se for o caso, e a PR5 tem esse cuidado, quando acaba o mandato, teve alguma substituição, a gente orienta que faça a eleição, etc. E tal. De fato, quando volta a devolutiva, indicando quem foi, né, quem vai ficar, o suplente, o centro diz que fez a eleição, né? Então, tem sido assim, né? Deve ter também, mas o nosso está calçado nessa regra geral também, que, de fato, tem que ter eleição, os conselheiros têm toda a razão, e a gente, enfim, recebe essa devolutiva, geralmente é isso, o resultado da eleição, etc. Mas vamos ficar sempre atentos, né? Bom, gente, eu acho que agora encerramos o nosso expediente, então eu vou passar para a ordem do dia. Nós temos uma pauta única, né? Antes só de colocar a pauta em votação, só reforçando, né, que a pauta anterior ela foi encaminhada conforme foi solicitado dessa articulação política da COTAV para a gente levar adiante, né? Fica aqui essa solicitação que as câmaras tentem o quanto antes, né, essa articulação entre as câmaras de legislação e normas para pensar a discussão da COTAV, e também
também nós tínhamos uma outra pauta que foi trazida, né, que foi incluída, que foi discutida, que foi muito proveitosa, sobre a questão da pontuação da extensão na carreira dos docentes. Em relação a essa pauta, só para informar para vocês que ela foi, então, a discussão foi muito boa e ela foi reencaminhada para a Câmara de... Ainda vai ser agora, para a próxima sessão, tá bem? Para a Câmara de, eu acho que Formação Acadêmica e Legislação e Normas, tá bem? Então, esse tema vai voltar para a gente continuar, que eu acho que tem sido muito bom essa passagem pelas câmaras, o trabalho das câmaras, quando chegar aqui, para a gente discutir com mais, enfim, substanciado. Conselheira. E depois eu vou colocar em votação, então, a ordem do dia. Bom, pessoal, uma questão importante, Ivana, é o seguinte, né? Como a universidade ela foi oficializada para fazer ajuste na carreira, você deve estar sabendo disso, né? A PR4, então, fez uma proposta, tá? E eu quero deixar aqui bem claro, porque senão a gente vai fazer, não vai dar certo o que a gente está querendo conseguir. Porque isso já está na Comissão de Legislação e Normas, tá? A presidente, a Valci Santos, Vantuil, inclusive, também faz parte dessa comissão. E até eu solicitei ao pessoal da CPPD, porque eu acho que tem que ser uma coisa articulada, tá? Senão a gente não vai conseguir o que a gente está querendo, né? Porque eu pedi à CPPD para me enviar, no caso agora tem uma nova presidente, que é a Valquíria, para me enviar, tá, o que a CPPD está pensando, enviar também o que já está lá na Comissão de Legislação e Normas. A gente precisa fazer uma articulação, Ivana, só para a gente, tá, não se apressar em fazer uma reunião conjunta com as 3 câmaras, quando a gente, na verdade, a gente ainda não tem, tá, essa proposta que já está lá no CONSUNE, na Comissão de Legislação e Normas. Tá? É só para lembrar disso, vamos nos apressar, hoje eu vou reforçar, tá? E é bom que a gente se articule com o pessoal da CPPD. Tá? De quê? Da pontuação? Não, espera aí, eu vou explicar. Que é o seguinte, tem uma nova proposta, isso é uma coisa, tem uma nova proposta da carreira, e para que a gente possa efetivamente, tá? Porque eu não sei se todos aqui que estão nesse plenário sabem, né, que, na verdade, a extensão é um questiúnculo na fórmula. O problema é a fórmula. Ou seja, quando você concede, né, o número de vagas às unidades acadêmicas, a extensão ela não faz parte de peso na fórmula. Ela é um fator na fórmula. É um fator. Tá? Eu vou até... se vocês quiserem, ou então a própria PR5 pode enviar, para que todos tenham ciência. Porque a gente tem agora que aproveitar esse momento, tá, Ivana, e realmente colocar a extensão no patamar, né, que ela merece, ou seja, como uma dimensão importante dessa universidade. Tá? Então, acho que tem que ser casado os 2 movimentos. Tá? Maravilha. Obrigada, conselheira. Só não ficou claro para mim, a gente vai correr, né, Ana, para buscar essa, não sei se é uma normativa, sobre a pontuação da extensão na carreira dos docentes. Se isso está em algum lugar, que foi o assunto da última pauta, né? Olha só, Selene, é porque na última sessão teve uma inclusão de pauta para discutir somente o artigo da resolução da carreira docente no que tange aos critérios de avaliação da extensão. Né? É isso que a gente estava falando aqui. Né? Que aí, como nós já tínhamos uma pauta para hoje definida, já com uma Câmara de Formação, então nós pautamos para a próxima sessão ser esse assunto especificamente. Os pontos, né, o artigo da resolução que discute os critérios de avaliação da extensão. Eu compreendi perfeitamente, Ana. Eu só estou alertando que isso já está na Comissão de Legislação e Normas, tá, do CONSUNE. Então, a gente tem que correr, realmente. Tá? Por quê? Porque, como a universidade veio um oficial de justiça mesmo, em dezembro do ano passado, tá? A PR4 segurou, estou falando aqui, abrindo o jogo aqui,
deu uma segurada, porque estava ali um conflito entre PR4 e CPPD. E aí, quando o oficial chegou e disse, olha, agora não dá mais para segurar essa coisa, veio para cima da CPPD, e, na época, o presidente da CPPD, que era o Fábio Araújo, foi falar, né, falou com a professora Cássia, que estava substituindo um reitor, a vice-reitora Cássia Curso, estava substituindo um reitor, e, então, houve a conversa entre o presidente da CPPD com a vice-reitora. E aí a coisa tomou um volume, tá? Só para dizer para vocês que foi a última notícia que eu soube, essa notícia, tá? E eu acho que, né, a gente tem que saber o que está lá, para não ficar falando coisas, perdendo tempo com coisas que, na verdade, ou então não é nem perder tempo, é para a gente se atualizar, né, e melhorar. A ideia é a gente, né, fazer isso como um instrumento, né, de fato, de avaliação da extensão universitária no devido patamar que ela merece. Tá? Por isso que eu estou dizendo isso. Acho que, então, vocês não estavam sabendo disso, mas já está lá. Isso. Perfeita, conselheira. A gente vai, sim, ver onde está, então, essa pauta no Consune e articular os nossos conselheiros também, né? Que, além da própria CPPD, né? Bem, eu vou colocar agora, então, em votação a ordem do dia, tá bem? É pauta única, o processo SEI, que foi encaminhado, né, para a comissão de formação acadêmica, que trata da regulamentação das atividades externas, seja o trabalho de campo, a questão do seguro discente, o transporte, as diárias, dentre outras, né? E acreditação de horas de extensão para estudantes atuando em ações parceiras, né? A relatora é a conselheira, a professora Patrícia Malman, né? Da Comissão de Formação Acadêmica. Então, está em votação, os conselheiros são a favor da aprovação da ordem do dia. Se manifestem, aprovação da ordem do dia. Conselheiros e conselheiras. (17) Aprovado. Contrários? Abstenções? Então, está aprovada a ordem do dia. Então, eu vou passar diretamente, né, para a conselheira Patrícia Malman. Vocês receberam uma minuta de uma parte, de um dos temas, né? A discussão é bem mais ampla, então, eu vou passar a palavra para a conselheira. Obrigada. Então, já me apresentei, né? Eu sou Patrícia Malman, conselheira titular do CCJE, e estou aqui representando a Câmara de Formação Acadêmica, né? A gente teve uma discussão, a gente conseguiu ter uma reunião. Nessa reunião, faltou uma pessoa, então a gente também nem discutiu sobre presidência da Câmara, né? Mas aqui hoje estamos o Douglas e a Jaqueline, né? Então, depois eles podem também complementar, né, se quiserem. E aí a gente começou olhando esse documento, né, de declaração de parceria externa, que ele já tinha, inclusive, sido discutido, né, anteriormente. Então, tem algumas anotações, até vi que tem alguns errinhos, assim, mas a gente fez algumas sugestões, né, com base no que a gente recebeu. Aqui é só para botar o quando houver, em vez de deixar em nota, né? Assim, uma coisa simples, né? Porque aqui é nome da instituição parceira inscrito no CNPJ ou inscrição semelhante quando houver, né? Nem sempre a instituição parceira vai ter um número de inscrição. Então, eu não sei se vocês viram esse documento, eu não sei se eu preciso ler ele todo ou não. Leio? Tá, então... Oi? Tá, um falou para ler, outro falou para não, então, assim, não sei. Não, gente, ele é muito curto. Eu acho que quando aqueles documentos muito longos, mas eu acho que vale a pena fazer aqui refrescar a memória de todos. E de quem não leu, lê agora conjuntamente. Então, tá. Então, esse foi o documento preparado pela PR5, né, que a gente recebeu, e aí a gente fez algumas sugestões, né, com base na discussão que a gente teve na Câmara. Então, minuta de termo ou declaração de parceria externa. Declaramos para fins de comprovação junto à Pró-Reitoria
de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a AO, né, e botar o nome da instituição parceira, inscrito no CNPJ ou inscrição semelhante da instituição. A gente só sugeriu botasse vírgula quando houver, né, em vez da nota, que estava aquele umzinho ali, era uma nota dizendo quando houver. Apoia o programa, projeto, curso ou evento, intitulado, né, aí colocar o nome do programa, projeto, curso ou evento, coordenado por nome do coordenador ou coordenadora, daí o nome da unidade a qual o coordenador está vinculado, durante o período de especificar o mês e ano de início e término da parceria. A gente conversou sobre isso e sugeriu que se coloque alguma indicação, uma nota, uma indicação entre parênteses, chamando atenção para o fato de que a declaração deverá ser renovada todos os anos, né, ali está faltando os S's, de exercício da atividade de extensão, né? Eu acho que vai estar anotando destaque, o conselheiro quer fazer destaque sobre, tem dúvidas, né? Tá, eu acho que assim, vou passar o que a gente debateu, depois a gente... E, assim, a gente pensou nessa questão de indicar, né, que a declaração precisa ser renovada todos os anos, porque tem ações de extensão que têm um período longo de duração, né? A ação que eu faço parte, ela existe há 10 anos, e a gente mantém a mesma parceria com a Associação de Moradores. Então, acho que é importante que fique claro, né, que toda vez que a gente for fazer entrar num novo edital de bolsas, a gente precisa ter uma nova carta de parceria, né? Tanto para o parceiro quanto para o coordenador da ação. Acho que isso tem que ficar claro para lembrar de renovar essa carta de parceria. Aí depois, a parceria estabelecida para execução da ação de extensão consiste em uma contribuição mútua, no sentido de atender às demandas, né? Aí dizer quais são as demandas da comunidade externa ao FRJ. E aí a gente sugere suprimir, né, aqui, isso exige o cumprimento dos seguintes acordos. A gente sugere suprimir essa parte e botar só, né, exige o cumprimento das seguintes demandas de ambas as partes. Né, então, essa primeira parte, né, a coordenação da ação de extensão na UFRJ, a gente sugere que se retire esse ponto, que diz: as atividades dos extensionistas consistem em especificar as atividades a serem exercidas pelos extensionistas equivalente a XX horas. Né? Então, a gente sugere, com base no fato de que a coordenação de extensão deve acordar as horas semanais de extensão junto aos extensionistas, a gente indica a retirada desse ponto. Porque a gente entende que, assim, né, e depois, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Mas o que a gente entende é que quem coordena a ação de extensão, né, e quem faz parte da equipe ali, é que combina junto com os extensionistas, como isso é uma atividade que faz parte do currículo dele, né, quem coordena e acompanha os extensionistas são as pessoas envolvidas na ação de extensão. E aí, alguns vão cumprir um número X de horas, outros, né, outro número de horas, dependendo da disponibilidade de cada extensionista e de como isso for acordado. Então, a instituição parceira não precisa saber em que horário ou quantas horas cada extensionista vai cumprir. Né? Aí, no máximo, claro que, se é para entrar numa instituição, talvez aí é uma combinação entre a coordenação da ação de extensão e a instituição parceira, né? A organização parceira. Né? Se vai dar uma lista de quem são as pessoas envolvidas naquele semestre ou não, como é que funciona. Mas, enfim, a gente sugere, então, a retirada desse ponto. Né? Aí depois vem, as atividades extensionistas terão início em, né, mês e ano e término mês e ano. As atividades serão realizadas no local, então, especificar o local onde a ação acontece, e aí aqui estava a forma remota e a gente colocou de forma híbrida, né? Porque, exceto eventos, a gente aprovou uma resolução que eu até não localizei ela para a gente colocar aqui, em que diz que as modalidades projetos devem ser oferecidas de forma híbrida ou presencial, e curso também, se eu não me engano. Então, aí aqui seria forma híbrida, né, exceto eventos, que poderiam ser virtuais. O
coordenador da instituição parceira se compromete, isso aqui a gente também sugeriu supressão, né, que o coordenador da instituição parceira se compromete a enviar uma avaliação do extensionista para a coordenação da ação, né, porque a gente entende que quem avalia os extensionistas é a coordenação da ação, né, e não a instituição parceira. A gente vai desenvolver uma atividade com a instituição parceira, mas eles não cabe a eles avaliar os extensionistas, até porque os extensionistas não vão trabalhar com eles independente da ação de extensão. E aí, conversando, a gente sugeriu, talvez, que pudesse ter alguma coisa nesse sentido de que a elaboração de uma avaliação conjunta entre discentes, extensionistas, coordenadores da ação e coordenador da instituição parceira, né? Que talvez pudesse ter ali uma indicação de que se espera que a instituição parceira realize uma atividade da extensão juntamente com a coordenação, com a equipe, com os estudantes, né? Para que se tenha esse feedback coletivo. Depois, o coordenador... Não, tá. O extensionista não... e a gente colocou uma sugestão de inclusão. O extensionista... Que isso aqui foi baseado no que a gente recebeu, que tinham vários pontos que foram discutidos, né, na sessão. Então, a gente colocou: o extensionista não cumprirá horas de extensão em uma instituição parceira sem o acompanhamento da equipe do projeto de extensão que define e conduz as atividades. Né? E aí é claro que cada ação de extensão tem as suas peculiaridades, cada parceria tem as suas peculiaridades, né? Mas a gente entende que quem é responsável pelas ações desenvolvidas pelos estudantes é a coordenação de extensão. Né? Então, eles não vão realizar a atividade independente da coordenação de extensão, né? Como se fosse um estágio em que o estudante vai lá, é orientado pela instituição e... desenvolve as atividades e depois recebe uma avaliação da instituição. Não, né? Na extensão é uma atividade relacionada a ensino e pesquisa, então os estudantes vão trabalhar junto com a equipe, né? O que não significa que em algum momento o estudante não possa estar sozinho na instituição, caso isso seja combinado, caso isso seja uma coisa específica daquele tipo de ação, né? E aí depois a gente colocou no final também, está aparecendo ali? Onde fala o acompanhamento e a supervisão dos estudantes que integram a equipe da ação de extensão serão efetuados pelo coordenação da ação na UFRJ, pelo coordenador da ação na UFRJ. E aí estava junto, e o coordenador da ação parceira. Então, a gente indica também que tire o coordenador da ação parceira, né, porque quem faz essa avaliação dos extensionistas é o coordenador da ação, né? Isso, inclusive, horas creditadas, né? Então, quem faz a avaliação é quem coordena as atividades, né? O coordenador da extensão ou também outros membros da equipe, né, que orientam os estudantes. E aí, algumas coisas que a gente trouxe, além disso, que a gente lembrou que já tinha sido discutido também, é a possibilidade de uma coordenação conjunta, né, das ações de extensão, que possibilite mais de um coordenador da mesma ação para obter acesso ao SIGA. Né? Isso já foi discutido, eu não me lembro em qual sessão, mas em vez da gente ter, como hoje, um coordenador e um vice-coordenador, que é só figurativo ali, mas não tem nenhum acesso ao SIGA, que a gente possa ter uma co-coordenação, né? Até porque, assim, não sei como é que funciona na maioria das ações, mas na prática eu vejo que é muito isso. A gente não trabalha sozinho, né? A gente geralmente trabalha em parceria. Então, para não ter que ficar trocando, uma hora um é coordenador, outra hora outro, né? Que haja essa possibilidade. Não que seja obrigatório que tenha mais de um coordenador, mas que possa ter, né, pelo menos 2 pessoas que dividam a coordenação da ação. Então, isso é uma sugestão que a gente traz. E a outra é que aí a gente não entrou muito nas outras discussões, né, em relação a seguro auxílios, mas a gente observou que o seguro para a realização da extensão deve ser um tema de debate prioritário na UFRJ, bem como ajuda de custo para locomoção e alimentação. Justamente, né, por ser... E aí entra toda a questão da acreditação, por ter uma carga horária obrigatória, numa universidade que se quer inclusiva, a gente precisa ter auxílio para que os estudantes possam cumprir essa carga horária de extensão.
né, que não é, muitas vezes, e na grande parte das vezes, não é dentro da universidade. Então, ou ter ônibus que a gente possa disponibilizar para levar os estudantes da universidade para o local da ação, ou que os estudantes tenham um auxílio de transporte, né, ou um auxílio alimentação mesmo, né, porque muitas vezes isso foge do que seria os gastos, né, normais daquele estudante com ensino. E, além disso, a questão do seguro, né, que a gente considera bem importante também. Se a gente quer que os estudantes vão aos territórios para exercer atividades de extensão, eles precisam estar segurados, né? Se acontece algum acidente, qualquer coisa, né, eles precisam ter seguro, assim como eles têm em estágio também. Então, como é uma atividade obrigatória, a gente entende que isso precisa ser feito. E assim, foi isso que a gente, né, até aqui que a gente conseguiu avançar. Então, acho que a ideia é que se discutam as questões aqui também, aí depois a gente vê, né, quais câmaras estão envolvidas, né, talvez Câmara de Legislação e Normas também, não sei se é mista, para a gente pensar em resoluções em relação à questão do seguro, à questão dos auxílios. E é isso. Aí não sei se o Douglas ou a Jaqueline querem complementar, e aí qualquer coisa também a gente vai falando. Obrigada. Obrigada, conselheiro. Vou passar a palavra para o conselheiro Douglas. A relatoria foi ótima pela Patrícia, né, todos os pontos que a gente discutiu na semana passada, né, só ressaltar 3 pontos. Né, o primeiro, que eu acho que essas questões que a gente retirou a parte da coordenação da parceria externa, né, muito no intuito de, né, uma questão ideológica nossa, né, que a gente acredita que, né, não terceirizar o processo de extensão, sabe? Acho que é importante ressaltar isso, né, que a gente discutiu muito, né, que colocar a coordenação externa da parceria, avaliando esse processo, né, cria muito esse processo de terceirizar o processo, sendo que é um processo da universidade. O segundo, a questão do acompanhamento, né, para deixar claro que, né, o coordenador não precisa estar nos espaços, né, para... Quer falar, Patrícia? Valeu. Obrigado. Fica melhor. A questão do acompanhamento, né, destacar, né, mais uma vez, né, que a Patrícia já disse isso, mas que o coordenador não precisa estar no espaço, então ele pode acompanhar, né, pedindo, né, para a pessoa, né, o coordenador da parceria externa junto, né, para estar no processo, então que isso não avança, né, nesse sentido. E o terceiro ponto, né, a questão, né, da adição, né, dos coordenadores, vice-coordenadores, isso é muito importante, né, para o trabalho aí, pensando, né, na questão da pós-graduação, né, eu acho que os pós-graduandos podem ser vice-coordenadores de projeto de extensão, e isso é muito importante, né, para a progressão de carreira, eventualmente se busca, né, entrar na docência, então é muito importante ter essa maior flexibilização dentro desse processo para conseguir adicionar mais pessoas. Mas a discussão foi muito boa, muito interessante, a gente conseguiu discutir bem e avançar com pontos importantes nesse sentido. Valeu, pessoal. Obrigada, conselheiro. Tem, o conselheiro Straul está inscrito, a gente também, eu me inscrevi aqui também, a mesa se inscreveu para trazer algumas questões em relação a isso. Conselheiro Straul. Ela já estava inscrita? Conselheiro, por favor. Tá, já estava inscrita já? Então, conselheira... Tá bem, pode falar, depois eu vou falar. Boa tarde a todos. Bom, eu sou um homem claro, de cabelos e barba castanho. Estou vestindo tênis azul, calça azul, blusa azul, tudo azul, casaco azul, tudo azul. Casaco jeans. Bom, na verdade, quando eu vi esse documento, eu fiquei com algumas dúvidas, porque esse tipo de atividade onde que você tem parcerias, né, normalmente eles são regidos por acordos de cooperação. Então, você tem acordo de cooperação desde pesquisa, você tem acordo de cooperação, passaria a ter acordo de cooperação para a área de extensão universitária. Então, existe todo o juridiquês, inclusive isso é aprovado pela diretoria da unidade. Exatamente, você tem todo um trâmite, tá? Então, fica a minha dúvida para quem está trabalhando nessa área, se vocês chegaram a ver os modelos que existem já aprovados pela própria Procuradoria da UFRJ, né, sobre os acordos que existem, e talvez fazer uma adequação, que, inclusive, para esses acordos, você faz o plano de trabalho, né, você faz o plano de trabalho do próprio aluno, quando ele vai participar, quando tem envolvimento de aluno. Tá? Então, eu sugiro que esse tipo de visão seja incorporado para que se tenha, não é simplesmente um termo, né, porque isso não pode ser assinado simplesmente
pelo coordenador com um indivíduo do mundo externo, mesmo que seja empresa ou qualquer outra instituição, pode ser uma ONG, etc. Tá? Mas isso, inclusive, tem uma resolução que controla a carga horária de atividade externa, em parcerias externas, dos próprios professores. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado. Então, seria mais uma sugestão para que vocês estudassem essas questões todas que eu estou levantando aqui, que são essenciais para que se tenha uma correlação sobre a atual legislação que controla todas essas questões que a gente está falando aqui. Então, seria essa mais a indicativa e minha questão de dúvida. Tádia. Inclusive, dentro desse processo, uma avaliação, que não seria na verdade, porque quando a gente tem uma parceria, é importante que a gente tenha também um retorno de como está sendo a atividade que está sendo desenvolvida. Então, pode existir, sim, talvez, uma avaliação de acordo com o projeto. Não seria uma avaliação, seria uma análise do desenvolvimento do projeto que está sendo feito por alunos, por professores, etc. Né? Isso digo da empresa parceira, tá? Da entidade parceira, tá? Que não necessariamente se restringe à empresa. Tá bom? Seria mais uma visão comentada. Obrigada, conselheira Tádia. Eu vou te escrever, Patrícia, depois para você fazer uma devolutiva geral, porque também a gente vai falar, porque também tem algumas questões aqui que a Ana está trazendo, eu também queria trazer. Por favor, conselheira. Boa tarde, meu nome é Tádia Turon, sou conselheira representante do CCS, sou uma mulher branca, de cabelo preto, longo, de baixa estatura, visto uma jaqueta jeans e uma calça clara. Eu acho que, primeiro, aqui, para a gente avaliar o que a comissão trouxe, é importante a gente relembrar qual é a finalidade desse documento. Então, esse documento de parceria tem a finalidade hoje só de comprovar, para fins de Profaex, a parceria que existe, né? Eu acho que se não houver uma exigência da universidade, eu acho que assim é melhor continuar, porque essa outra proposta que o Strauss trouxe de um termo de... Como que você falou? Qual é o nome? É termo de cooperação. Um termo de cooperação. Talvez isso a gente tenha que avaliar. Na verdade, isso sempre ocorreu aqui na universidade, desde o início do do PIBEX, edital PIBEX, de quando passou-se a pontuar, né? Passou-se a achar importante valorizar as parcerias externas com movimentos sociais, com instituições na área de educação, e assim como outras, houve uma necessidade da gente ter um documento comprobatório dessa parceria. Não dá para a gente só dizer que existe a parceria, né? Agora, toda vez que a gente fizer, por exemplo, esse tipo de acordo de cooperação, na verdade, são documentos e trâmites que podem burocratizar um pouco a questão das parcerias na ação de extensão, né? Então, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que, na realidade, esse documento seria algo muito simples, em que a gente identificaria a ação de extensão e o coordenador, a instituição de parceira externa e alguma pessoa, né, o contato dessa instituição com a ação de extensão, e uma lista do que cabe ao parceiro externo, dentro da proposta do projeto da ação de extensão, o que cabe ao parceiro externo. Eu acho que é basicamente isso, para a gente conseguir comprovar para o edital de Profaex a parceria externa. Não acho que a gente deva elaborar muito além disso, principalmente todas aquelas questões. Acho que a comissão trabalhou muito bem e trouxe muito bem, assim, não aquelas questões relacionadas ao extensionista, acho que não tem muita importância ali, né? Porque se a gente relembrar que o documento é só para comprovação dessa parceria externa para fins de Profaex, basta isso, né?
a identificação e a função da parceria na ação de extensão. Era isso, obrigada. Gente, antes de passar para os demais conselheiros, eu queria fazer um esclarecimento, porque, de fato, nós temos um instrumento chamado Termo de Cooperação, e toda a universidade tem centenas que nós aprovamos no CSE, passa pela congregação da unidade, passa pelas decanias e passa por um conselho que só existe para muitas coisas, mas são todos os termos de cooperação. Então, de fato, talvez essa minuta ela esteja misturando dois instrumentos. O termo de cooperação, onde você diz as condições, se tem dinheiro envolvido ou não, é tudo gratuito, quais as condições de receber, quem vai avaliar, se a gente estava falando de parceria, de dialógico, evidentemente que pode ser desejável, né, que o parceiro também avalie, e não só nós, né, afinal de contas é uma parceria, a gente fala tanto do dialógico, do outro, né, do que está fora. Né? Então, assim, talvez, né, aqui lendo, também ouvindo o que os conselheiros e conselheiras trouxessem, nós tivéssemos que desdobrar em dois documentos. Um, que seria meramente de comprovação, que eu acho que os conselheiros e conselheiras estão chamando a atenção para algo que era pontuar quem tem essa parceria formalizada ou não, porque, na verdade, aquela declaração, ela, na nossa universidade, como termo de cooperação de parceria, ela não tem um valor jurídico, ela pode ter um valor por Profaex declaratório, né, de comprovação de uma ação que já está sendo feita de maneira orgânica, etc. Talvez, né, como é que se chama? União estável. Né? É uma relação de união estável, mas não é um casamento, não é no papel, né? Não, mas então esse conselho, né, eu acho que ele tem que parar só para tentar entender qual é o documento que a gente quer comprobatório, né, no Profaex, né, talvez simplificado, etc. e tal, e deixar talvez para uma segunda, ou como desdobramento, porque estava aqui na nossa pauta, um dos desdobramentos era, de fato, essa cooperação, né, que, na verdade, ela nem vai passar pelo CEL. A gente, na verdade, ela é aprovada, como eu falei, unidade, decanias, né, centros, e vai direto para um conselho que existe só para isso. Esse conselho que avalia, onde tem todos os diretores, tem, enfim. Né? Então, vejam, eu acho que a gente precisa ouvir mais conselheiros e encaminhar aqui depois, né, se é isso mesmo, mas é só para deixar claro que a união consensual que está declarada aqui, ela tem um valor comprobatório de algo, né, ela pode ser pontuada, etc., mas ela não é um termo de cooperação reconhecido pela nossa universidade. E isso eu acho que o pessoal que é do jurídico, aí, advogadas e advogadas, nos ajudem, porque eu acho que é importante, só para saber o que a gente está tomando como instrumento, né, enfim, comprovatório. Então, agora eu vou passar a palavra, depois a gente volta. A Ana queria também fazer algumas considerações, mas ela pode falar depois. Tá bem? Eu queria botar esse, que eu acho que ele é um pouco sensível. Né? Então, conselheira Selene e Mônica. Só complementando, quando a conselheira chega esse termo de cooperação, ele passa, inclusive, pela nossa procuradoria. Né? Bom, primeiro, eu queria parabenizar a Câmara de Formação Acadêmica. Tá? Achei que todas as sugestões foram excelentes. Né? Agora, eu quero discorrer sobre esse fato, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Vamos deixar bem claro. Termo de cooperação, né? Sempre ele existiu e, geralmente, ele é oriundo, muitas vezes, de convênio, né, com outras instituições. Né? Ou convênio, ou simplesmente um termo de cooperação, que, inclusive, a instituição parceira, que a gente, né, denomina de parceira, ela também é um fator, um elemento constitutivo muito importante, porque, se ela não quiser, não vai ter termo de comparação. O que está se discutindo aqui, pessoal, tá? E eu, mais uma vez, reforço aí a grande contribuição de todos os membros da Câmara de Relações Normas, é parceria, né, acadêmica considerada do ponto de vista do Profaex. Nesse contexto, né, eu acho que cada vez mais que a gente simplifique, é melhor. Né? A única coisa que eu vou colocar aqui que eu tenho dúvida é a forma, porque eu acho assim, sabe? Eu acho importante que
que a instituição parceira, seja uma ONG, seja um movimento social, seja uma escola, né, seja uma comunidade, elas têm, eu acho, sabe, que elas têm que participar de forma mais orgânica. Tá? E, nesse sentido, eu acho que talvez valesse a pena que eles pudessem fazer uma avaliação conjunta, ou lá, né, como você já acho que colocou aqui, acho não, você colocou, mas que fique mais claro a forma, essa descrição, porque é fundamental, né? Porque, senão, cadê a interação dialógica? Né? A gente está falando sozinho, né? Não é para a gente falar sozinho. É uma voz, as duas, né? Os dois componentes são fundamentais, mas tem que ser uma participação orgânica e ativa, né? De tal forma que cada um tem o seu pertencimento, tem o seu momento. Então, acho muito bacana essa história da instituição parceira poder avaliar nesse sentido, né? E não ela ter, vamos dizer, a primazia do processo, porque eu acho que vocês deixaram bem claro que não é por aí. Tá bom, gente? Bom, gente, desculpe, só quero pedir desculpa. Eu estou com um grave problema e eu vou ter que me retirar, tá? Desejo boa reunião para todos e todas. Obrigada, tá? Conselheira Silene. Conselheira Mônica. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Mônica, conselheira titular do CCMN, com uma blusa vermelha e uma calça jeans. Então, sobre esse tema das parcerias, nós temos, no âmbito da pesquisa, nós temos alguns termos de cooperação, que obrigatoriamente eles precisam passar por vários caminhos aqui dentro, chegando à Procuradoria, começando na unidade. Uma dessas parcerias que nós temos está se transformando numa extensão, que na verdade com associações que produzem óleos de cannabis, e quando nós fomos visitar, nós vimos que o que eles tratam como rejeito, na verdade, são resíduos, e nós sabemos como reaproveitar aquilo ali, enfim. Conversei com algumas pessoas na reitoria e toda a direção foi, isso tem que passar pela Procuradoria, porque a UFRJ precisa estar protegida, porque isso é alguma... Então, eu acho que essa discussão vai no sentido do que projeto, de que ação a gente está falando. No nosso caso, lá no IKEA, no meu caso, quando envolve cannabis, envolve pacientes, envolve associação, a instrução é que seja formalizado através de um termo de cooperação aprovado pelos procuradores. Eu só queria deixar esse feedback, porque pode ser que alguém esteja na mesma situação, enfim. Obrigada, conselheira. Vamos agora para o jurídico. Conselheira Fernanda. O nosso jurídico está se inscrevendo aqui. Estou brincando. Nosso jurídico político, nosso político jurídico. Boa tarde, eu sou Fernanda, sou do CFCH, sou uma mulher branca, cabelos crespos, estou vestindo um vestido vermelho com motivos africanos, e um casaco cinza e um sapato também vermelho. Eu acho que são coisas bastante distintas, né? Claro que existe um acautelamento da administração pública quando se fala em termos de cooperação, porque isso envolve interesse público. Esse interesse pode envolver, inclusive, trocas de fomentos econômicos ou de conhecimentos, mas a verdade é que aqui a gente não está discutindo isso, né? A gente está discutindo uma mera declaração cujo único objeto é atestar por um órgão de avaliação, que vai ser a Profaex, se de fato aquele projeto de extensão possui uma parceria, né? Então, ela é só um ato declaratório, não tem efeitos legais, não tem efeitos que vão impactar, inclusive, a administração pública, porque eu acho que é esse o debate. Uma coisa é a gente pensar, né, projetos que venham a produzir trocas econômicas, que exige, sim, uma leitura da nossa Procuradoria. Estou entendendo que esse não é o objeto da declaração, né? Ela é um ato declaratório, é unilateral nesse sentido, porque não precisa passar pela aprovação da administração pública. Ela só possui esse efeito de anunciar
quem vai nos avaliar que, de fato, se trata de um projeto de extensão que possui parcerias, né? E é por isso que eu, particularmente, acho, assim, muito na leitura da tarde, assim, menos é mais. Né? Que não precisa muitos dados. Menos é mais, gente. É nome da parceria, né? O nome da coordenação, o nome do projeto, o período. Pode até colocar o período, já que a gente está trabalhando aqui a cada ano, né, a renovação dos projetos, porque acho importante, porque a gente sabe que tem parcerias que estão há muito tempo, então colocar que já tenha 10 anos de parceria, isso é um fortalecimento dos vínculos, né, dialógicos do projeto de extensão com esse parceiro. Então, eu faria menos, na verdade, colocaria menos informações, mais objetividade, apenas para dar essa declaração, que era o objetivo originário para o sistema Profaex. E aí, só para encerrar, eu fiquei na dúvida, ouvindo a Patrícia, porque acho que tem uma parte, lá está muito claro, não estou conseguindo enxergar, mas era uma parte que fala, né, do lugar. Bom, eu entendo até que a gente vai tirar isso, né? Estou entendendo que menos é mais, mas se mantiver, fala ali, né, do local em que será exercido. Aí você até falou que os cursos, a gente havia batido o martelo de que não haveria possibilidade de serem virtuais. Eu juro que não entendi. Eu entendi até que no debate do edital a gente discutiu pontuações diferenciadas, né, para os cursos que se mantivessem. Então, foi... Não, então tá ótimo. Só para esclarecer, curso pode sim o remoto, gente. Já podia antes, gente. Obrigada, conselheira Fernanda. Conselheiro Strauss, segunda fala, depois a conselheira Fernanda do CT se inscreveu. Oi, pessoal. Mas com relação ao que a Fernanda falou agora, a respeito sobre, assim, realmente um documento simplista que a gente está afirmando lá que tem uma parceria. Mas você ter um documento, tá, sem que essa parceria ela seja reconhecida por intermédio da nossa administração pública, tá, ela é perigosa, porque é tudo ótimo quando o casamento ou a relação amigável, né, existe. Mas não existe nada pior do que uma separação. Quem já casou já sabe disso, né? Então, é por isso que existe todo um cuidado jurídico, que a minha sugestão faça-se uma consulta à Procuradoria para que eles, então, determinem qual é o grau de validade de um documento simplista como esse para o que se deseja, sem se ter um documento maior que efetivamente ratifique a existência dessa cooperação com a UFRJ, porque ela não se dá pelo professor, né? O professor ali está entrando como um representante de uma entidade maior, que é a própria UFRJ. Então, quem já trabalhou com assuntos de parcerias externas, existe toda uma legislação que norteia isso, e isso está incluído nesse processo. Existe uma legislação federal que cuida disso. Tá bom? Obrigada, conselheiro Strauss. Conselheira Fernanda, agora a Fernanda do CT. Depois, quem mais se inscreveu? A Mariana. Bom, boa tarde. Eu confesso que eu estou bem confusa. Na verdade, eu queria pedir um esclarecimento para a mesa ou para a relatora do ponto, porque eu acho que a pauta estava assim, pauta única. Regulamentação das atividades externas, trabalho de campo, seguro-discente, e acreditação de horas de extensão para estudantes atuando em ações parceiras. Primeiro que eu acho que essa pauta única já são duas pautas, mas, enfim, a gente aprovou, tudo bem, mesmo que a gente discuta como duas pautas ou como uma pauta só. Agora, o que a Patrícia trouxe aqui para a gente, para mim, é uma outra coisa, que é uma padronização desse termo de parceria que a gente sempre fez a partir de um instrumento de base comum, que eu estou totalmente de acordo com o que a Patrícia, Tádia e Fernanda trouxeram, que quanto mais simples, melhor. Eu só não estou entendendo, aí estou pedindo um esclarecimento, qual a relação desse termo de parceria que a gente está aqui padronizando, estou entendendo que encaminhando para ser uma coisa mais simples, com a regulamentação das atividades externas e com a acreditação de horas de extensão para estudantes atuando em ações externas, que aí eu acho que já ficou um negócio meio bagunçado na minha cabeça a relação entre uma coisa e outra. Então, por favor, estou pedindo a ajuda de vocês. Conselheira, você tem razão.
eu vou passar para a Mariana rapidamente, só para um esclarecimento. De fato, né, são pontos que nós vamos ter que avaliar de forma distinta. Não vamos poder colocar no pacotão todo aqui. Por enquanto, nós estamos fazendo só... É isso, conselheira? Né, a análise desse termo, tá bem? E tem todos esses outros pontos que vão entrar, que fazem parte dessa pauta, que é tudo para o externo. Articulação externa, para sair, precisa de seguro. Né, tem tudo a ver com a relação, né, dessa exterioridade e da parceria. Tá bem. Mas a conselheira tem razão. Cada ponto desse vai ter que ser tratado de forma... Isso. Organizar. Só para lembrar, gente, essa pauta aqui de hoje, gente, é o ponto 4 daquelas pautas prioritárias que vocês trouxeram em outubro do ano passado. Esse é o ponto 4. A única coisa que não estava no ponto 4 é esse acreditação das horas de extensão para estudantes. Porque esse ponto de acreditação ele estava pendente de pautas anteriores, nós juntamos porque estava relacionado. Mas esse é o ponto 4 das pautas prioritárias que vocês mesmos trouxeram ano passado. Mas a conselheira tem razão. Vamos ter que fazer como um a um, o item a um, dentro dessa pauta. Né? Obrigada, conselheira. Agora eu perdi as inscrições. A conselheira Mariana. Mariana e depois a Camila. Douglas escreveu também. Douglas... Já está muito... Eu acho que eu ia deixar você para o final, mas eu acho que já tem tanta coisa, né, Patrícia, que você pode falar. Mas você mesmo, por favor, Mariana. Boa tarde, todos e todas, todos. Sou Mariana, sou suplente do CCJE, sou uma mulher baixa, branca, de óculos, cabelos pretos escuros, com um casaco preto, calça jeans e uma blusa branca com balinhas pretas. Não, também só trazer um pouco do debate, sim, pensando até, inclusive, nessa nitidez aí da pauta que a Fernanda trouxe, estou entendendo que a gente está debatendo esse termo que a Patrícia trouxe como relatora, né, desse processo SEI, que é um termo de declaração da parceria. Né? E acho que a gente precisa ter nitidez de que se trata de um termo de declaração. Né? É um termo declaratório, não é um contrato, não é um acordo entre partes, mas é uma declaração, né, de parceria das entidades parceiras externas. E aí me preocupa a gente pensar que esse tipo de termo teria que passar pela Procuradoria, ou seja, a Procuradoria vai dar uma avaliação sobre as nossas parcerias. Então, por exemplo, meu projeto de extensão, meio da Fernanda e da Ana, o NAJUP tem parceria com o MST. Aí a gente tem aí um parceiro, né, um procurador conservador do âmbito da nossa Procuradoria que vai fazer uma ingerência, uma avaliação se é válida essa parceria ou não. Então, não se trata disso. Né? Como a própria Fernanda estava lembrando ali no pé de ouvido, o próprio registro de ocorrência nas delegacias é um termo declaratório, né, em que eu comunico, eu declaro. Então, isso não cria nenhum tipo de impacto para a administração pública. Né? Então, é uma declaração de um parceiro, movimento social, inclusive, muitos não têm personalidade jurídica, não têm CNPJ, né, são coordenadores com seus CPFs que vão declarar uma parceria e que são parceiros históricos da universidade, né, vários movimentos sociais que não têm CNPJ. Né? Então, o ideal é que a gente, de fato, mantenha o que já vinha dando certo, né, desses termos de parceria da universidade, no campo da extensão, com os movimentos sociais, com as entidades, enfim. Acho que não tem necessidade de a gente ampliar e criar mais etapas burocráticas, jurídicas, de algo que não tem necessidade, porque é uma declaração dos parceiros externos que desenvolvem ações conosco, né, a partir de tanto tempo, enfim, diferente de termos de cooperação, que aí vão exigir, né, pensar, inclusive, se algum órgão, ministério, vai ter uma contrapartida financeira para alguma ação de extensão. Né? Acho que a outra questão que está colocada é que aí tem os trâmites próprios, já regulados, né, dos termos de cooperação, aí no âmbito da universidade. Obrigada, desculpe. Obrigada, conselheira. Eu vou passar para a conselheira Camila, mas eu queria, assim, também só reforçar, gente. Eu acho que vocês têm razão, temos razão, queremos simplificar, e nós não queremos criar aqui um termo de cooperação dentro de uma mera declaração, né, de parceria. Mas, assim, eu também, assim, fazendo aqui, a gente sempre tem que pensar no, como disse o Strauss, né, na maledicência alheia. E naquele momento que um estudante, às vezes, pode se sentir prejudicado numa ação de cooperação, e aí processa o parceiro, que diz, olha, eu fiquei aqui 1 ano fazendo uma ação, né, de trocas, mas não fui remunerado, e aí até você tem que provar, olha, era só uma ação de extensão, etc. e tal. Ou seja, tem possibilidades, né, a partir do momento que a coisa... Muitas vezes, esses parceiros pedem declaração, né, da ação de extensão para dizer que são parceiros nossos, porque isso agrega valor, né, à sua ação, à sua atividade.
divulga, às vezes coloca o logo da UFRJ na sua parceria, né? Quer dizer, isso tudo acaba tendo, sim, implicações legais. É claro que nós estamos aqui trabalhando, né, advogados e advogadas, né, e pessoas do jurídico, para a gente tentar configurar essa declaração que eu estou vendo, declaratório, aquele tem, mas está faltando. Eu tenho uma parceria, mas eu não tenho um termo de cooperação. Vocês entenderam? Eu tenho uma parceria, mas eu não tenho um instrumento jurídico que diga o que vale nessa parceria, o que não vale. Eu tenho uma união consensual ali, mas não tenho como é que chama? Aquele contrato pré-nupcial, né? Que fala tudo, que faz o que não faz. Que, claro, são dimensões diferentes, e eu acho que a Mônica trouxe uma informação muito importante, né? Tem uma hora em que a ação de extensão vai precisar desse termo de cooperação. Se ela quiser expandir, se ela quiser ter um número maior, se ela quiser ter uma ação, enfim, reconhecida pela UFRJ, pela parceria. Então, de fato, é o casamento legal, é o termo de cooperação. É só para a gente ficar muito claro. E eu acho que assim, o que todos os conselheiros que falaram até agora, mesmo a Fernanda, pela parte jurídica, é a gente tentar criar um documento que nos respalde desse campo, que é um campo, né? É claro que a gente tem parcerias que são maravilhosas, as organizações, mas, enfim, ele abre, né, essa declaração, ela ser a mais sucinta, mais restrita, ou até dizer, né, que essa articulação de parceria não implica nenhum tipo, escrever na parceria, nenhum tipo de implicação trabalhista, etc. Para a gente se precaver, gente. Porque, né? Está escrito? Ah, que bom. Ah, que bom. Mas eu acho que é esse o cuidado que eu acho que todos têm que ter, né? E talvez simplificar ao máximo seja a melhor solução mesmo. Conselheira. Oi. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Camila, eu sou conselheira do Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé. Sou uma mulher branca. Estou vestindo uma camiseta vermelha com listras brancas, uma calça clara e um tênis preto. Na verdade, eu me inscrevi depois da Mariana, mas o que eu queria falar é o que a Mariana já falou, eu queria concordar com ela, eu acho que se a declaração é para fins, eu acho que a gente deveria dividir a pauta, né? Se a declaração é para fins de Profaex, eu acho que não precisa realmente pedir muita informação, e acho que o que a gente já usa já contempla a nossa necessidade, até porque eu acho que não deu nenhum problema até agora. E, se caso a ação de extensão precisar de algo para fins jurídicos, também, pelo que a conselheira Mônica falou, já tem também esse caminho, que foi o que ela utilizou, inclusive já tem até um modelo pronto. Então, eu acho que eu concordo com o que as outras conselheiras falaram, que a gente tem que simplificar essa declaração Profaex, e eu acho que a gente já poderia ir seguindo para encaminhamentos, porque todo mundo está meio que falando mais ou menos a mesma coisa que já foi falado aqui. Obrigada, conselheira. A conselheira Patrícia se inscreveu. Não como comissão, é como participar do debate, porque a gente ia deixar ela para o final para dar uma devolutiva geral. Então, sou Patrícia, né? Não, assim, eu queria primeiro concordar com o que várias pessoas falaram, né, sobre simplificar. Assim, a minha ideia sempre foi que tem que ser a coisa mais simples e mais objetiva possível, mas, como tinha um documento, então vamos trabalhar em cima desse documento. E, assim, eu entendo quando se fala em cooperação e tal, mas, assim, concordo que isso que a gente está vendo aqui é uma outra coisa, né? Inclusive, foi falado, né, em modelo que a gente já usa. Atualmente, não existe modelo nenhum de parceria. Existe um modelo que era usado na reitoria anterior e que não está disponível em lugar nenhum pela PR5. Atualmente, as parcerias são feitas boca a boca, não existe nada assim, né? Mas, ao mesmo tempo, existe no Profaex ter a parceria conta, mas a parceria é só dita. Quando eu estava como coordenadora de extensão da minha unidade, eu pegava aquele modelo antigo, pedia para as pessoas assinarem e me mandarem para eu guardar, porque não tem espaço no SIGA para colocar. Então, atualmente, no modelo atual, a gente está trabalhando sem
uma formalização de parceria, né? O que está sendo discutido, e que eu concordo que é importante, é que se tenha, como se existia anteriormente, e voltar a ter uma declaração de parceria, que entendo também que tem que ser simples, que é só para dizer, olha, essa parceria de fato existe, eu não estou inventando que ela existe, eu tenho uma comprovação. É claro que várias pessoas trabalhavam com declaração de parceria, não estou dizendo que ninguém trabalhava, o que eu estou querendo dizer é que hoje no SIGA não tem espaço para colocar parceria, para colocar essa declaração, para essa comprovação. A única coisa que é função do Profaex, exato, a única função dessa declaração é dizer para o Profaex, olha, eu não estou mentindo, a instituição parceira assinou aqui também, ela está dizendo que existe uma parceria. E também, assim, acho que vale a pena, né, como a Fernanda falou, parcerias que são longas colocar, né, eu também trabalho numa ação que tem parceria há 10 anos com uma associação de moradores, né, e assim, não precisa mudar uma coisa que funciona. Muitas vezes, né, a extensão ela é um trabalho, né, cooperativo, um trabalho de parceria da universidade, né, docentes, técnicos, estudantes, com a sociedade. Então, a gente trabalha com organizações, né, grupos organizados da sociedade civil. E isso não é uma coisa que precisa ter um contrato, né, assim, isso é um acordo que muitas vezes pode ser feito sem nenhuma assinatura, né? Eu acho que o que a gente está buscando é ter uma padronização de uma declaração mesmo que diga, então tá, então vamos ter uma parceria nesse momento, assim a gente comprova que tem, eles dizem com o que eles contribuem. Concordo também com a ideia, né, com essa questão de ter uma avaliação conjunta, eu acho que é importante, só que, para isso, para poder ter uma avaliação conjunta e a gente ter um documento disso no relatório, eu acho 1 ano muito pouco tempo, assim, que aí é uma outra coisa que eu queria colocar. Acho que a gente ter um Profaex de 1 ano e querer ter relatório, ter feito várias atividades, ter avaliação conjunta, é muito pouco tempo. Então, eu voltaria o Profaex para 2 anos, e botaria nessa declaração talvez uma indicação de uma avaliação conjunta entre todos os envolvidos, né? A instituição, os docentes, técnicos, estudantes. Então, assim, eu entendo quando falam, né, da questão da cooperação, mas a ideia é que isso seja, assim, as especificidades de cada centro, de cada unidade, as coisas mais, ou cada área que tenha que ter coisas mais específicas, essas especificidades podem ser construídas. Assim, a gente tem uma coisa geral zona que serve para o Profaex. Quem precisa de especificidades maior pela sua unidade, pela sua área de trabalho, pelo seu centro ou pelo tipo de parceria, tem outras instâncias, né, para recorrer a isso. E, enfim, então, assim, é isso, né? E aí eu sou super a favor de deixar a coisa mais simples possível. Acho que quanto mais ter uma cláusula de que não envolve vínculo empregatício, eu acho que tudo bem, pode ter. Mas, assim, também... E também concordo que, assim, quanto mais elemento a gente for botando, mais vai causando, vai dando margem para interpretações múltiplas, assim, né? Então, eu também vejo que é só uma comprovação, e nada além disso, assim. Obrigada, conselheira Patrícia. Conselheira Fernanda, segunda fala. Depois, Mônica, também, segunda fala. Amém. E aí eu acho que a gente pode voltar depois, já se não tiver mais ninguém inscrito, né? Ana também fazer umas considerações aqui da mesa e a gente volta para encaminhar. Nosso tempinho está... Não, então, eu vou retomar a minha preocupação. A gente tem uma formação no campo jurídico que se espalha por outras áreas de conhecimento, que é uma crença de que uma normatividade vai conseguir dar conta da multiplicidade de fenômenos da vida, não dá conta. E eu coloco isso com muita tranquilidade. Eu estou também, como coordenadora do CEP-CFCH, debatendo o RCLE, de uma experiência que traz o conhecimento biomédico para definir conceito de risco dentro do RCLE das humanas. E um dos maiores debates que nós, das humanas, temos é que, se para a medicina é importante o estabelecimento do direito
ao ressarcimento do dano do participante de uma pesquisa que trabalha com medicação, que trabalha, né, com o corpo humano, para nós das ciências humanas, essa noção de ressarcimento ela é muito mais complexa, porque ela não é mensurável. A gente sempre tira do nosso RCLE, né, uma cláusula que veio do sistema CONEP, do direito de ressarcimento, né, diante do prejuízo ou dano. Mas a gente retira sabendo que, se o participante quiser entrar na justiça, vai algo impedir? Claro que não. Né? Da mesma forma que, se alguém aqui quiser entrar, um parceiro quiser entrar se sentindo aviltado, recorrer ao sistema de justiça, não vai ser o procurador da UFRJ que vai impedir o direito de ação. É garantia constitucional. Não vai ter o menor problema. O cara vai continuar entrando na justiça e a gente vai ter que ser obrigado a debater na justiça que aquela declaração que foi fornecida não garantiria nenhum direito trabalhista ou estatutário. Eu estou colocando que não adianta a gente achar que vai estabelecer regras burocráticas que vão proteger os integrantes da ação de extensão de qualquer aventura jurídica que um parceiro mal-intencionado queira. Mas, em compensação, a gente criando tantos controles sociais e tantas burocracias, isso pode, sim, significar que projetos de extensão que tenham parcerias históricas com os movimentos sociais não tenham mais. Parceria com movimentos sociais criminalizados, como os trabalhadores ambulantes, cujo imaginário social vê, né, com olhos negativos por se tratar de uma população de enfrentamento à legalidade oficial do direito de propriedade, o próprio MST, como a Mariana já colocou. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui é garantir uma declaração para fins de verificação, né, da banca Profaex. É só para dizer, olha, realmente, esse projeto aqui ele tem 3 parcerias, porque isso pontua diferenciadamente pelas nossas regras. Então, esse projeto tem uma parceria, esse projeto tem 3 parcerias. E não tem nada que vai impedir que uma parceria resolva acionar o FRJ. Eu adoraria que a gente criasse uma proteção tão absoluta assim, mas o mundo da vida já me ensinou que ele é muito mais rico, que ele é muito mais complexo, que ele é muito mais marcado de contradições e que o nosso sistema de justiça, tal qual o mundo da vida, em sua grande maioria, recepciona essas demandas e a gente vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu vou acabar a minha existência, vou me aposentar e pode ser que o judiciário ainda esteja discutindo se houve ou não o tal prejuízo ou vínculo dentro daquele projeto. Então, eu teria mais cautela, eu trabalho mais com desburocratiza, porque quando a gente fala de uma ação de extensão dialógica no estilo Paulo Freire, a gente está falando de movimentos sociais que não foram capturados pela lógica da legalidade burocrática formalizada. E esses movimentos sociais que estão fora da universidade, eles adentram a universidade pelos projetos de extensão. E eu quero mais é que a extensão abra a porta mesmo, escancare a porta para esses movimentos entrarem e não criar burocracias que acabem impedindo que esses movimentos possam vivenciar a experiência riquíssima de uma ação de extensão dialógica com eles. Obrigada, conselheira. Conselheira Mônica, a segunda fala. Então, é bem rapidinho, né, no sentido que a Patrícia estava falando, que a gente precisa de uma comprovação. No SIGA, de fato, não tem onde a gente colocar uma declaração, mas tem lá o campo membros externos. A gente pode preencher com quantos forem e imprimir aquilo em PDF, e isso já seria uma comprovação de que você tem ali membros externos além dos internos. Está claro ali no SIGA, tem 2 quadradinhos para você preencher. Então, vou dar uma devolutiva aqui, gente. Tá, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora. Tantas coisas, né? Mas vamos lá. Primeiro, nós já temos vários termos de cooperação relacionados a ações de extensão. Temos vários lá na PR5, que a PR5 acompanhou, inclusive as pessoas pediram ajuda, nós orientamos a fazer tudo isso. Mas isso é uma demanda que vem, né, do próprio coordenador ou da unidade. Né? Então,
não quer dizer que todas as ações de extensão têm que fazer isso. Essas demandas surgem de acordo com o parceiro, porque tem parceiro que tem que realmente precisa formalizar, né, é uma instituição governamental ou não governamental, ou é uma empresa, o que for. Então, essa demanda tem surgido de maneira espontânea. A PR5, quando nos solicita, a gente também ajuda e orienta como fazer isso. A Margarete, ela faz esse trabalho lá na PR5 de orientar os termos de cooperação, mas só para ficar claro e lembrar da fala da Tádia, isso não é uma obrigatoriedade para todas as ações de extensão. Tem que fazer um termo de cooperação. Faz aquela que for demandada de acordo com a situação. Esse assunto da declaração de parceria surgiu numa outra sessão nossa, ano passado, né, por conta que algumas pessoas estavam colocando que o modelo que a gente tinha não era suficiente, estava incompleto, não sei o quê. Então, a gente, né, resolveu colocar aqui a discussão, o que faltava naquela declaração, que, a princípio, só é obrigatório para o Profaex, porque no formulário do SIGA hoje não tem onde anexar nada ali, não existe, né? Então, não tem como anexar ali para poder... Se tivesse, até nós poderíamos pedir para todas as ações que tivessem parceiro, anexar lá uma declaração, mas hoje não tem naquele formulário que o SIGA, que a gente utiliza hoje no SIGA. Então, hoje só é uma exigência para o sistema Profaex. Então, para o sistema Profaex, declarou que tem 4 parcerias, tem que comprovar as 4 parcerias lá no Profaex, né? Então, é isso, só para ficar essa diferenciação, né? E aqui, quando a gente está falando desse ponto, né, que ele é realmente mais abrangente, algumas coisas a gente não consegue, enquanto o CEL... Foi uma demanda de vocês, pautar o seguro, pautar várias coisas aqui, pautar o auxílio, por exemplo, de diários, mas isso é uma coisa que a gente tem um limite, porque a gente depende da PR3, depende do orçamento, depende... Né? Então, a gente estava até negociando seguro, né, algum tempo atrás, aí, antes da crise orçamentária piorar. A PR5 estava já incluindo isso no seu orçamento anual. E aí parou por conta da crise orçamentária. Assim. A gente sabe que é fundamental, a gente tem que fazer o seguro para os alunos que fazem extensão, porque a nossa extensão, prioritariamente, ela é fora dos espaços da universidade, então tem que ter esse seguro para isso, né? E, assim que retomar o orçamento, dar uma melhorada, vamos também retomar esse assunto com a PR3, porque precisa fazer isso, né? E a questão da avaliação pelo parceiro, eu acho também uma coisa importante. Alguém aqui falou, não é uma avaliação unilateral, é ter avaliação pelo parceiro e pelo coordenador também. Inclusive, quando a gente coloca lá a avaliação, né, a gente coloca avaliação pela equipe, avaliação pelos alunos. Então, também pelo parceiro, ter também esse olhar do parceiro também. Não é somente eles que vão avaliar, não é isso. É ter também o olhar do parceiro na avaliação. Tá? Eu acho que era isso. Bom, eu acho que a gente pode tentar encaminhar em cima desse documento simplificado. Eu acho que com esse entendimento, né, vou voltar depois, talvez a gente pode reler. Eu só queria a gente reforçar, talvez, para a gente tentar assim, um meio termo, claro, simplificar. Ficou claro que existe um outro instrumento para isso, mas a gente deixar muito claro, isso, inclusive, é uma coisa que eu diria que uma insegurança jurídica em todas as ações que nós fizemos com parceiros externos institucionais, né, de não configurar uma relação trabalhista. Por quê? Porque, justamente, né, ou como estágio, ou como relação trabalhista, porque isso, sim, né, o parceiro está declarando que está recebendo, né, que tem uma parceria com a gente, vai receber o nosso estudante numa organização não governamental, naquela ação. Muitos parceiros ficam muito inseguros de receber estudantes e dizer, mas, peraí, isso aqui é um estágio? Peraí, eu tenho que pagar alguma coisa? Sim, entendeu? Tem que se deixar muito claro. No extensionismo, né, ele surge, né, e eu acho que a potência do extensionismo é essa troca de saberes, essa ação cooperativada, etc. E tal, mas hoje, de fato, eu acho que essa insegurança jurídica ela é frequente, ela é recorrente, a gente tem que explicar, né, para esses nossos parceiros que não é trabalhista, que não é estágio. Então, essa declaração, acho que ela protege a todos, né, tanto ao UFRJ, de estar oferecendo seus estudantes para uma ação que, sei lá,
comercial, com intuito de trabalho sem troca, e a instituição de receber esses estudantes e daqui a pouco ser processado, dizer, olha, eu trabalhei aqui, agora você vai ter que me remunerar. Né? Então, assim, em algum lugar, eu acho que assim, essa visão, dizer, assim, a extensão se trata de um projeto acadêmico que ela não passa por esse tipo de relação. Né? Então, assim, né, eu acho que tanto o coordenador, ele está ali atestando isso, não é isso? E o parceiro também. Eu acho que em algum lugar tem uma frasezinha que nos resguarda, e isso, eu acho que já é exatamente isso tudo que o termo de cooperação vai fazer de maneira muito mais formal. Então, eu queria fazer essa sugestão, vou passar, então, a palavra para a conselheira, para a comissão, para a conselheira Patrícia. Obrigada. Desculpa, esqueci teu nome. Rayane, eu ia falar Yasmin, porque, enfim, se a Rayane puder baixar um pouco, porque já tinha uma frase, a gente não tirou isso. Está mais para cima. Isso aí eram as anotações que estavam, né? Então, é mais em cima. Ainda aqui. Tem uma... E aí... Oi? Aqui, está ali, ó, apresente parceria não com substância vínculo empregativo ou estatutário. Isso aí está... Não, no final. Só que essa versão que a gente mexeu, então essa frase já estava. E uma outra coisa que eu fiquei pensando que talvez a gente possa colocar é deixar claro, então, qual é a finalidade dessa declaração. Deixar claro que ela serve para fins de comprovação em edital Profaex. No ano tal, assim, colocar, porque aí é isso, ela só serve para essa situação, não para outras. E uma outra questão que eu queria ressaltar, né, quando a gente ressaltou a questão da avaliação conjunta, né, eu entendo que assim, tem a avaliação do coordenador, da equipe, do estudante, do parceiro, mas assim, a ideia que acho que faz mais sentido é que seja feita uma avaliação conjunta, né, uma avaliação geral, assim, aquele momento em que todo mundo avalia conjuntamente, né, não cada um fazendo sua avaliação individual, assim, né, mas todo mundo pensando o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, como é que pode ser feito, né? Então, acho que a ideia não é uma avaliação independente de cada participante, mas uma avaliação do conjunto, né? Só que aí, de novo, eu entendo que para a gente conseguir ter isso consolidado, precisaria ter 2 anos assim, de Profaex em vez de um só. Mas aí, minha percepção. E é isso, obrigada. Conselheira, só como encaminhamento, inclusive o nosso tempo já esgotou dessa sessão, né, porque nós teríamos que ter aquele documento já reorganizado completamente, aquele final, né, que eu acho que a gente teria que aprovar aqui, né, já lendo, com todas as questões. Né? Então, para encaminhamento, eu sugeri isso também, né, que coloque para fins de comprovação e edital Profaex. Não, eu sei, mas... isso. O documento final, gente, é porque geralmente a gente vota um documento final, conselheira, bonitinho, aquele bonito, já todo formatado, etc. Né? Eu acho melhor. Então, a gente espera que a comissão traz o documento já totalmente redigido, com todos os senões e questões que foram trazidas aqui, não é isso? E aí a gente deixa para votar logo no início da primeira sessão, só essa votar, olhar, né, alguma correção, se for o caso, e votar. É porque a gente não tem o texto, gente. Não, gente, é uma praxe nesse conselho. A gente vota o documento final, gente. Não. Pois é, gente, olha só, é melhor, quando a gente tem que ter... Gente, a nossa praxe aqui, que eu acho que também é a mais correta, é claro, né? A gente, no máximo, uma revisão de ortográfica, etc., tal, que fica para depois, mas, assim, ter o documento límpido, bem claro para todos, com tudo, todos os senões, é fundamental para a gente votar, né? Isso, então, conselheira Fernanda... faz a formatação, aquela formatação bonita, a Ana pode ajudar para colocar aquela linguagem dos considerandos, né, se for o caso. Né? Não vai ser resolução. Não vai ser resolução, então não tem considerando. É simples. Conselheira. Não, então, eu retiraria
Patrícia. Esse parágrafo que fala: a parceria estabelecida para execução da ação de extensão consiste em uma contribuição mútua que exige... Eu tiraria isso. Eu tiraria. Colocaria o primeiro parágrafo como está, com esse acréscimo da sua preocupação, né, declaração para a Profaex. Retiraria todo esse parágrafo aqui da exigência do cumprimento. Acho que, no mais, poderia colocar de uma ação de extensão que se trata, e aí, geralmente, a gente, quando convida o parceiro, a gente coloca um resuminho para ele do que a gente está fazendo, colocaria isso. Né, tiraria também a ideia da supervisão. Eu tenho muitas preocupações, se a gente querendo que não se configure vínculo empregatício, colocando a obrigatoriedade do parceiro de ficar lá supervisionando. Então, tá. Não, mas é porque eu estou com a coisinha antiga, não recebi esse, não. Não recebi. Pode ser? Aí seria isso, tiraria aquele parágrafo todo. Gente, então, o que está sendo proposto, encaminhado, é justamente, a gente não faz essa votação hoje, deixa para o próximo, ela vai encaminhar um documento já finalizado, entendeu? Organizado, finalizado, né? A Ana, se quiser um apoio, viu, Patrícia? A Ana pode participar para ajudar a formatar, etc. A gente, né, sempre participa nessa formatação final, porque, enfim, tem que ter aquele cuidado, porque, afinal de contas, vai ser um documento, né, que vai ser incluído aqui no nosso Profaex. Né? Então, eu acho que, tendo em vista esse acompanhamento, Ana... Eu tenho um informe sobre o ponto que a gente vai discutir na próxima sessão, né, que é sobre a questão da resolução da carreira docente. Enquanto a gente estava aqui falando, eu consultei a comissão a CLN do Consune, tá, a presidente, e ela mandou o retorno. E ela falou o seguinte, que a discussão que está lá na CLN é justamente aquilo que a Renata trouxe em relação às progressões múltiplas, e que só vai votar essa alteração agora, o mais urgente possível, pelo Consune, porque é uma urgência para atender o TCU, o MGI, né, e a CGU, que não dá para entrar outra coisa agora. Né? Então, ela falou que o CEL pode discutir, quando tiver a proposta, vai ser uma outra votação separada. Então, a gente não precisa ficar preocupado de atrelar a nossa proposta a essa outra que está lá em discussão. Isso que ela falou aqui. E ela falou que nem daria, porque eles têm urgência, porque é para atender o mandato judicial. Tá? Então, é isso, só para a gente ficar tranquilo. Então, o próximo ponto de pauta vai ser esse, aí vai ser só em agosto, porque a gente vai ter agora, não vai ter mais sessão em julho, né? Vai ter o recesso. Né? Oi? 12 de agosto. Então, essa semana agora vai para a Câmara. A gente estava esperando saber essa confirmação que a gente não tinha do Consune ainda, sobre a data, né, que foi isso, a gente tinha que ver e verificar primeiro. E aí vai, então, essa semana ainda, amanhã já vai para a Câmara de Formação Acadêmica e a CLN daqui também, tá, para poder essas câmaras discutirem e já trazer em agosto uma proposta desse texto. Agora, uma coisa importante que a gente precisa fazer é ouvir os centros, né? Então, tentar também, até lá, consultar os centros sobre esse assunto, porque é um assunto que vai mexer com os centros, porque cada centro é um tema que os centros vão querer opinar, com certeza. Então, é importante que vocês, até lá, escutem os centros também. Tá? Bom, gente, é isso. Patrícia, por favor. Só enquanto você vem, esse tema é sensível e a gente sabe que cada unidade tem um barema diferente, então, realmente, vai ser uma discussão, talvez, que demore um pouco. Por favor, conselheira. Então, né, de novo, eu sou a Patrícia, conselheira do CCJE. Eu estava pensando, assim, né, a Ana falou sobre a questão de não ter orçamento para pensar em seguro e tal. Entendo essa limitação, mas acho que, independentemente disso, a gente deveria criar uma resolução para esses auxílios, para o seguro. Acho que a gente poderia trabalhar isso e, assim, se não tem orçamento, não dá para fazer com que se pratique. Mas eu acho que a gente já ter as regras definidas, já ter a resolução pronta, para um momento que se tem orçamento, poder botar em prática, e não esperar ter orçamento para ir correr atrás. Né? Então,
Se a gente já puder ir trabalhando isso, então, acho que não só a Câmara, né? Eu acho que a Câmara de Legislação e normas, talvez a Câmara então, Mista sobre isso, também, Patrícia, existe uma resolução do SEG, que é 08/2018, que ela trata da regulamentação sobre a disciplina e aulas de campo nos cursos de graduação, né? Como a extensão ela passou a ser, né, uma atividade da graduação obrigatória, né, a gente poderia propor, né, uma alteração, né, dessa resolução para incluir também a extensão. Essa aqui, ela é de 2018, quer dizer, ela é posterior à nossa, que é de 2013, né, da inserção curricular, mas eles não se atentaram a isso. Então, a gente, porque ela foi só do SEG, essa resolução aqui, e também naquela época também não existia o CEL ainda, em 2018. Né? Então, a gente pode fazer também um estudo, né? As câmaras podem também fazer um estudo, uma proposição para alterar essa resolução, que é SEG, para incluir também a extensão, porque a extensão faz trabalho de campo também, e é obrigatório na graduação. Então, e aí não seria uma nova resolução, ela ia interferir nessa. A gente pode já criar outro processo para vocês fazerem isso. Sim, aí nesse caso seria SEG e CEL. A próxima seria SEG e CEL. Perfeito, por favor. Da última sessão? Não, do CLN do Consune, né? Então, é uma... Deixa eu pegar aqui. É uma ação, Mariana, da AGU, MGU e do MEC, né, que deu um prazo para a universidade cumprir em relação à carreira docente, no que se refere exclusivamente às progressões múltiplas. Tá? E aí a CLN está trabalhando nessa proposta de alteração da 08/2014, somente no item que fala de progressões múltiplas. Então, por isso que tem urgência de atender. Tá? Não... E aí, na última sessão que você não estava, a Renata trouxe, né, que estava em debate esse assunto lá no Consune, e que nós poderíamos debater, não esse assunto, mas o artigo, que eu acho que é o 12, que fala dos critérios de pontuação para a extensão. Né? Porque como pode alterar para alterar as progressões múltiplas, a gente pode também propor alterar os critérios de extensão. É isso. E foi essa a orientação que foi dada para a gente fazer, paralelamente ao debate das múltiplas, que não é especificamente dessa questão, a nossa proposição, e aí incidir nessa discussão. E eu acho que, politicamente, também, essa questão que a Ana trouxe, da gente incidir sobre o que já temos sobre campo, é fundamental, porque integra cada vez mais a extensão ao ensino e à pesquisa. Né? Então, eu acho que, politicamente, é importantíssimo. Naquele documento das pautas prioritárias que vocês receberam, né, lembram? Lá tem, do ponto 4, que era esse ponto, lá eu incluí o número dessa resolução, porque aí, se vocês também pesquisarem pelo número, que é a SEG 08/2018. Bom, gente, nós cravamos aqui às 16 horas, eu, então, proponho... Bom, vou colocar em votação a continuidade. Ou, se for consenso, a gente encerra a sessão aqui, não é isso? Então, por consenso, não, senão ninguém tem proposta contrária, por aclamação, olha só. Então, encerramos a sessão do CEL por aclamação. Obrigada, boa tarde.